Bem, pessoal, agora vamos tratar sobre sazonalidade de preços, né? Por que tratar dessa parte de sazonalidade? Isso decorre do fato da produção agropecuária ser estacional, ou seja, você não tem colheita ao longo de todo o ano, certo? Mas ela pode ser concentrada em alguns meses do ano, que é o período de safra, certo? Devido a uma maior oferta nesse período, né, de um modo geral, os preços apresentam níveis relativamente baixos na época do que na entre-safra, certo? Ou seja, se eu tenho uma série de preços, certo? E eu não tenho colheita o ano todo, certo? Posso ter alguns produtos com uma segunda safra, alguns tem duas, três, entendeu? Mas em geral, em todo ano, você não tem colheita em todos os meses, certo? E aí você vai ter a safra, que é o período onde vai ter a maior oferta dos produtos, que o preço tende a reduzir, certo? E eu tenho a entre-safra, que vai ser esse intervalo entre duas safras, que há uma escassez desse produto no mercado. E aí os preços tendem a aumentar, certo? A ideia aqui é o seguinte, certo? É, sabemos desse problema existente na agropecuária. Agora, existe um método que eu posso determinar o período de safra entre safra de um produto? Sim, certo? É o que a gente vai tratar da parte da análise de sazonalidade, certo? Esse método, pessoal, que nós trabalhamos, ele é um método que ele pode ser utilizado para qualquer produto agropecuário, certo? Se bem que eu posso até retirar um pouco o termo agropecuário, porque carne bovina, carne suína, aves, isso aí tem produção diária, né? Tem matança diária, então é mais voltado para a nossa agricultura mesmo, certo? Seja ela temporária, seja ela permanente, certo? Então, é interessante determinar, e esse método ele ajuda a determinar, em média, quais são os meses do ano que eu tenho safra e que eu tenho entre safra, certo? Isso é de suma importância, pessoal, tanto para produtor quanto para consumidor, certo? O produtor ele se organiza, né? Tendo sua produção, pode fazer um planejamento se ele vai querer fazer estocagem ou não, né? Já para o consumidor é interessante por quê? Porque ele vai saber qual o período do ano que aquele produto que ele gosta de consumir, ele está mais acessível, certo? Assim como também os seus substitutos mais próximos, certo? Tipo, eu gosto de consumir uva, certo? Mas a uva nos meses X, Y está em entre safra e o preço dispara, certo? Então eu vou procurar o quê? Um outro produto que naquele período esteja no período de safra com preço mais acessível. Aí pode ser uma manga, pode ser uma laranja, pode ser o que for, certo? Isso serve também uma forma de planejamento. A outra coisa que também vai ser interessante, pessoal, quando nós fizermos o índice de sazonalidade, nós vamos criar dois índices de regularidade, certo? Esses índices de regularidade nada mais é do que você analisar a variância do comportamento do preço para cima e para baixo, certo? Por quê? Porque ele vai ser criado vou ter um índice sazonal e vou criar um intervalo tanto para cima quanto para baixo, certo? Da onde o preço daquele produto ele vai poder variar, o máximo que ele pode variar, certo? Vai ser bem interessante, vocês vão ver, que é de suma importância para fazer isso.
certo? A nossa técnica que nós utilizamos é trabalhado sobre médias, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar com essa variância, nesse índice de regularidade mais ou menos, porque para a gente ver os desvios ao quadrado em torno da média, né? Desvio dos preços ao quadrado em relação à média. Que acho que vocês viram isso bem em estatística básica. Então, passo a passo para a gente criar esse índice sazonal corresponde ao seguinte. Primeiro passo, nós vamos construir uma média móvel centralizada, certo? Essa média móvel centralizada, ela vai apresentar uma mesma tendência da série original, certo? Vai mostrar algumas flutuações cíclicas em torno da série de preços e elimina as flutuações de curtíssimo prazo ou aleatórias que podem ocorrer. Nada mais é, pessoal, da gente fazer o seguinte. A gente vai fazer uma média pegando informações passadas e informações futuras, certo? Dessa série. E ao fazer isso, certo? Ao fazer essa construção série, nós vamos construir médias contínuas. Ou seja, ela vai criando em relação às séries uma nova média, certo? E nessa média eu vou ter flutuações, certo? Flutuações cíclicas, né? Que vai mostrar o comportamento dos preços, certo? Quando eu faço isso, certo? Essas médias móveis serão construídas através de informações passadas, presentes e futuras. À medida que eu vou avançando, eu vou eliminando uma e vou adicionando outra. Vou eliminando e vou adicionando. Vocês vão ver isso aí com calma. Qual é o intuito de fazer isso? É para você eliminar, como diz aí, essas flutuações cíclicas de curto prazo, certo? Que apresentam uma série original, certo? Então, como é que ela é construída? Ela vai ser um somatório, certo? Dos preços de seis períodos passados, o período atual e 6 futuros, totalizando o que? 13 informações. Dessas 13 informações eu vou criar uma média aritmética delas. Professor, por que eu tenho que trabalhar com as séries passadas e futuras? Porque na construção dessa média, como ela vai se movendo, é média móvel, ela vai se movendo, para ela se mover corretamente, ela tem que pegar informações passadas e futuras, certo? Por quê? Porque à medida que ela vai evoluindo ao longo do tempo, eu vou eliminando preços e vou adicionando outros. Vou eliminando e vou adicionando, certo? Essa técnica de média móvel, ela é utilizada em vários outros segmentos, certo? Você pode ter, como eu vou trabalhar com séries mensais, certo? Eu quero determinar os meses de safra, entre safra, por isso que eu tenho que colocar 6 meses passados, 6 meses futuro e o presente, certo? Que eu vou totalizar um ano e um mês. Com essa flutuação dela, eu vou conseguir fazer a minha análise corretamente ao longo de todo o ano, dos 12 meses, certo? E aí vai ser criada essa média móvel centralizada, que a gente vai ver naquela aula prática, certo? O segundo passo vai ser construir um índice estacional, certo? Tem essa média móvel geométrica, mas ela é uma sugestão do professor Hoffman, lá da USP, mas a gente não vai trabalhar com ela porque ela é mais criteriosa, certo? E dá o mesmo resultado da média móvel centralizada normal, certo? Então, vai ser criado um índice estacional. Esse índice estacional, ele vai ser o quê? Vai ser uma relação entre o preço do respectivo mês
e a média móvel centralizada correspondente àquele período, certo? E isso aí nós vamos multiplicar por 100. Antes de eu detalhar mais esse índice estacional, vale ressaltar um detalhe, certo? Como eu vou trabalhar com a média móvel centralizada, é interessante que as séries mensais elas sejam longas. Longas que eu digo, ela tem que ter no mínimo 3 anos, certo? Para que eu possa fazer uma análise correta, bem feita, bem elaborada, certo? Quanto maior for essa série, a tendência dela coletar mais informações e ter um nível de precisão maior, certo? Por que isso? Porque, pessoal, como eu falei, eu vou trabalhar com 6 informações passadas e 6 futuras. Então, quando eu começar a minha análise, certo? Ela vai ter que começar a média móvel centralizada a partir do 7º mês. Por que isso? Porque eu vou eliminar as 6 primeiras. Certo? Como eu tinha lá no nosso índice, eu tenho uma média móvel centralizada, vai ser o quê? 6 informações passadas, a presente e 6 futuras, certo? Então, na construção, eu vou ter o quê? Eu vou ter que eliminar as 6 primeiras informações que eu tenho. Eliminar que eu digo. O índice, a média móvel centralizada vai ser construída a partir do 7º mês, certo? Assim também, com os 6 últimos meses que a série que eu trabalho, ela também vai ser eliminada, certo? Porque eu não tenho que pegar 6 futuras, né? Então, eu tenho uma perda aí de média móvel centralizada de 1 ano, certo? E vai ficar mais claro para vocês com a aula prática. Por isso que eu tenho que trabalhar com uma série de no mínimo 3 anos de informações, para você começar a ter um certo resultado, ok? Então, o índice estacional geral vai ser o que? Vai ser a relação do preço com a média móvel centralizada vezes 100, certo? A partir dela, eu já começo a ter umas indicações, umas previsões de safra e entre safra, certo? Por que isso? Esse índice ele pode ser maior ou menor do que 100, certo? Se esse índice ele dá maior do que 100, esse índice estacional, certo? Eu estou dizendo o quê? Que o preço que é cobrado naquele mês ele é maior do que a sua respectiva média móvel centralizada, ok? Levando em consideração que a média móvel centralizada foi construída com 6 informações passadas, informação de 6 meses passados, 6 meses futuros, e esse mesmo preço, porque são 3 informações, são 6 passadas, o período atual e 6 futuras, certo? E mesmo assim essa média ela é menor do que esse preço, certo? Isso aí é um indício, certo? É um indício de que as informações passadas e futuras, certo? Estão em valores menores do que o preço atual. Ora, se elas estão esses preços, essas informações passadas e futuras têm preços menores do que o preço atual, certo? E levando em consideração de que no período da safra, certo, eu tenho uma grande oferta de produto e os preços tendem a ser menores, certo? Eu posso estar, ou tem a tendência que eu esteja
certo? Entre dois períodos de safra, certo? Ora, se eu estou em dois períodos de safra, a tendência é que eu estou aonde? Na entre safra, certo? Por isso que eu levo informações mensais e o índice é construído com três informações, porque eu levo 6 passadas, 6 futuras. Eu levo o quê? Um semestre e um outro semestre. Entendeu? Então, o fato de eu levar essas informações de um semestre e de outro semestre, estabelecendo aí todo um ano, certo? Eu posso ter esse intervalo. Eu tenho informação do ano todinho construído naquela média móvel. E essa média móvel apresenta ser menor do que o preço, quando esse índice estacional é maior do que 100, é o indício que eu estarei possivelmente entre duas safras. Se eu estou entre duas safras, eu estaria aí no caso no entre safra, certo? Agora, se esse índice estacional apresenta um valor menor do que 100, certo? É porque o preço que é cobrado no período atual, ele é menor do que a média móvel centralizada, certo? Se ela é menor do que a média móvel centralizada e a média móvel é construída com aquele mesmo preço, certo? É um indício de que as informações, os 6 meses passados e os 6 meses futuros, eu tenho preços, certo? Maiores do que o preço que está sendo cobrado atualmente. Se os preços estão maiores, já a tendência é que eu estou na entre safra. Se eu estou no intervalo, possivelmente eu estou no intervalo de duas entre safras, eu estou na safra, certo? Ou seja, de forma sucinta, o índice estacional, quando ele dá acima de 100, a tendência é que o preço é maior do que a média móvel centralizada. Isso é o indício, certo, de que eu esteja o quê? No entre safra. Se o índice estacional ele é menor do que 100, a tendência é que o preço do período atual ele é menor do que sua média móvel centralizada, certo? E aí é o indício de que eu esteja no safra, ok? Certo? Agora a gente vai ver na prática.